Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no meu canal, tá bom? Meu nome é Felipe, eu estou fazendo aí uma série de vídeos, né? Falando aí a respeito da questão refutando os ateus. Então, eu não falo em nome de nenhuma instituição religiosa, apenas eu acredito no design inteligente no caso, né? Que é um projetista e enfim. Resolvi fazer essa série de vídeos aí porque eu sei que tem muitas pessoas, talvez que tu conheça, tem alguém que diz acreditar, que não acredita em Deus, ou que não acredita na Bíblia. Então, assim, é muito importante, né, que possamos dar testemunha com evidências, com comprovações a respeito daquilo que acreditamos, no caso, né, e verificar as evidências. Então, hoje vamos tratar aí sobre a questão da radiação do Big Bang, no caso, e vamos ver aí para onde que essas evidências elas caminham, no caso, se elas caminham para os ateístas ou se elas caminham para o criacionismo, os cristãos, os teístas, no caso, tá certo? Então vamos dar início aqui mais esse vídeo, né? Bora lá. Bom, se eu perguntasse para você que está assistindo esse vídeo, você que é cristão, você que é agnóstico, você que é ateu, você que é novo aqui no canal, se eu te perguntasse o seguinte: quem são essas duas pessoas aqui? Vamos lá, vou dar um tempo para você tentar responder. Pensa aí, mentalmente. Você sabe quem são esses dois rapazes? Felipe, nunca ouvi falar dessas duas pessoas, nem sei quem é. Bom, são pessoas aí que fizeram uma descoberta muito importante para a área aí do estudo sobre o universo, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui. Então, assim, a terceira linha de comprovação científica de que o universo teve um início foi descoberto por acidente no ano de 1975. Foi naquele ano que Arnold e Robert detectaram uma estranha radiação na antena do laboratório em Bell, em Orange, em Nova Jersey, no caso, Estados Unidos. Bom, e essa descoberta, pessoal, ela foi muito importante. Só para vocês terem noção, eles ganharam um prêmio por isso, tá bom? E vamos ver o que foi que eles tinham descoberto no caso. Aquilo que eles tinham detectado transformou-se em uma das mais incríveis descobertas do século passado. Uma que eles chegaram até mesmo a ganhar o prêmio Nobel, no caso, né? Por tamanha importância que foi essa descoberta que eles tinham feito. Esses dois cientistas do laboratório de Bell tinham descoberto o brilho avermelhado da explosão da bola de fogo do Big Bang, no caso. E isso mudou tudo. E isso era uma comprovação muito relevante no estudo da astronomia, no caso, né? Da cosmologia de forma geral. Ou seja, voltando a 1948, 3 cientistas prediziram que se o Big Bang realmente tivesse ocorrido, né? Essa radiação ela estaria em algum lugar, mas por alguma razão ninguém havia tentado detectá-la antes desses dois rapazes fazerem essa descoberta no caso e terem tropeçado nela por acaso há cerca de 30 anos, ao ser confirmada. Essa descoberta lançou por terra qualquer sugestão de que o universo esteja no estado eterno de passividade. Ou seja, mais uma comprovação que prova que o universo ele não é eterno, que o universo ele teve um começo e de que o universo, esse argumento de falar, o universo sempre existiu, o universo surgiu do nada. Bom, você pode ser um ateu, né? Mas eu acho que não tem nenhum problema nisso. E a questão toda é que se aquilo que você está afirmando se a evidência ela está do seu lado. Se a evidência estiver do seu lado, aí tudo bem, você pode falar, olha, o universo é eterno.
Porém, meu amigo, se você é ateu, cético, agnóstico, a evidência, goste você ou não, ela não está do seu lado. Então, é comprovatório que o universo ele teve sim um começo, e o universo está em expansão, e que o universo ele não é eterno. Então, assim, independente de qual religião você seja, de que lugar você seja, essa é uma verdade, e que ela não vamos dizer assim, ela vale para todas as pessoas no caso, tá bom? Continuando. E como que foi descoberto, né? Como que eles chegaram assim, a se aprofundar ainda mais nessas questões. A gente também tem aí uma expressão, talvez poucas pessoas conhecem, que é sobre a semente de grandes galáxias, no caso, e vai ser justamente sobre esse detalhe que eu vou estar apresentando para vocês agora. Então, assim, depois de descobrirem o anunciado universo em expansão e o brilho posterior de sua radiação, os cientistas voltaram a atenção para outra previsão de que confirmaria o Big Bang. Se o Big Bang realmente aconteceu, os cientistas acreditavam que deveriam ver pequenas oscilações ou ondulações na temperatura da radiação cósmica, de fundo que aqueles dois rapazes que fizeram aquela descoberta tinham feito, no caso, né? Essas ondulações de temperaturas permitiriam que a matéria se reunisse em galáxias por meio de atração gravitacional. Vejam bem, pessoal, os cientistas acreditavam que deveriam ver pequenas oscilações ou ondulações na temperatura de radiação cósmica. Isso daí era para sustentar ainda mais a questão do Big Bang, se realmente ele ocorreu ou não, né? Então, se isso fosse descoberto, eles aceitariam que a quarta linha de comprovação científica de que o universo realmente teve um início. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que realmente se confirmou essa pesquisa que os cientistas eles estavam fazendo, no caso, né? Eles estavam buscando aí mais evidências relacionadas com essa área? Será que foi comprovado ou será que não? Vamos verificar para onde que essas evidências caminham. Então, o que acontece? Em 1989, foi intensificada a busca por essas ondulações, quando na verdade a NASA lançou um satélite de 2 milhões de dólares chamado de COBE. Ou seja, ele ia explorar, né, a questão aí tentar trazer informações para esse cientista no caso. Então, assim, esse satélite estava levando equipamentos muito importantes, extremamente sensíveis. O COBE foi capaz de ver essas oscilações realmente, ele foi capaz de verificar que essas oscilações elas realmente existiam na radiação do fundo e quão precisas elas eram, pessoal. Então, assim, mais uma linha aí de sustento que prova que o universo ele não é eterno, que o universo ele teve um começo e que o universo, dizer que o universo ele sempre existiu, isso é um absurdo, isso não tem cabimento algum. Conforme eu já tinha falado, a maior parte dos ateus não bate mais nessa tecla, porque nesse campo aqui é um campo que não os favorece mais, tá certo? Devido a essas inúmeras comprovações que já estão aí para todos poderem estudar e fazer as verificações também. Então, a questão maior que eles estão batendo com força é justamente em cima da Bíblia, tá certo? Dos assuntos que eu já falei, sobre as questões de guerra, do Antigo Testamento, de morte, de escravidão, que eu vou estar trazendo depois que eu finalizar essa série de maratonas de vídeo aqui falando sobre isso. Eu vou estar trazendo aí vários vídeos em cima desses assuntos aí mais delicados no caso. Então vamos passando.
Bom, George, ele fez algumas observações, ele falou algumas coisas importantes também. Para quem não o conhece, ele é um astrofísico, como cosmologista dos Estados Unidos, é doutor em física pelo Instituto de Tecnologia. Enfim, vamos ver aqui o que ele falou, tá bom? Relacionado a essas descobertas e o que isso tem a ver aí com a questão do universo, se é importante ou não a observação que ele fez. Vamos lá. Quando George, o líder do projeto, anunciou a descoberta do cobre em 1992, sua chocante comparação foi citada em jornais do mundo inteiro, tá bom? Então vamos ver aqui o que realmente foi o que ele falou. Ele disse: se você é religioso, então é como estar olhando para Deus. Olha só para você ver um cara aí, astrofísico, né? Cosmologista. Então, assim, uma pessoa que não está vinculado com nenhum tipo de instituição religiosa nem nada, ele faz essa observação com esse tamanho, apontamento no caso, de que realmente a complexidade, esse ajuste fino, ele requer sim um projetista, né? Ele precisa ter, porque a complexidade, esse ajuste fino é muito organizado, conforme tinha explicado também no vídeo passado, sobre a questão da lei da termodinâmica, né? Da segunda lei da termodinâmica, no caso, sobre as coisas irem se deteriorando, no caso, e se desorganizando. Também, esse astrofísico da Universidade de Chicago, ele não foi menos enfático, afirmando que a evidência dessa descoberta não pode ser desprezada. E aí que eu entro aqui, eu bato na tecla mais uma vez. Quando a gente vai conversar com um ateu, às vezes, nesses assuntos assim, o problema não é a evidência, porque a gente tem as evidências no caso. As evidências já estão comprovadas aqui nesses setores, elas já estão comprovadas. A questão é, a pessoa está disposta a aceitar essas evidências. Então, foi igual eu tinha mencionado aí num dos meus primeiros, não foi no segundo vídeo que eu me recordo aqui, mas eu falei que é igual um médico, né, que dá um diagnóstico para um filho de um paciente e o paciente para o filho para um filho lá de um paciente, né? Então o pai levou o menino lá no médico, o médico fez um diagnóstico da criança e o pai vai lá e fala: olha, eu não acredito em você, doutor, eu não vou não vou dar início ao tratamento do meu filho, no dia seguinte ele vai estar bom. Sendo que o médico falou: olha, seu filho ele tem começo de poliomielite, se você não fizer os devidos tratamentos, ele pode perder a movimentação das pernas. Então, assim, que tipo de pai é você que está assistindo esse vídeo? Ou que tipo de mãe é você? Você é a mãe que vai olhar as evidências, vai aceitar as evidências que o médico ele está te mostrando, te comprovando ali através dos exames, ou você simplesmente vai fazer igual tinha mencionado antes, né? Pegar e falar para o médico que você não acredita nele e que você não acredita nas evidências que ele está te mostrando e que no dia seguinte seu filho vai estar bem. Bom, quem pode responder isso daí é você mesmo, tá certo? Que tipo de pessoa você realmente é e qual posição você vai estar tomando no caso. Então, assim, o que fez o satélite COBE receber tantos elogios grandiosos aí por essas pessoas, astrofísicos, cosmologistas? O que foi que ele descobriu de tão relevante, de tão importante assim? Vamos ver. Veja, pessoal, as evidências aqui, elas estão falando por elas mesmas. Eu não estou dando aqui a minha
minha opinião. Vocês também podem pesquisar isso se vocês quiserem pesquisar, fiquem à vontade dentro desse tema. Bom, o satélite não apenas descobriu as oscilações, mas os cientistas ficaram maravilhados diante da sua precisão. As oscilações mostravam que a explosão e a expansão do universo foram precisamente calculadas de modo não apenas a fazer a matéria se reunir em galáxias, mas também a ponto de não fazer com que o próprio universo desmoronar sobre si mesmo. Então, assim, esse ajuste ele foi muito pontuado, muito bem planejado no caso. As oscilações mostravam que a explosão e a expansão do universo foram precisamente calculadas. Então, veja, para criar um carro, um celular, um computador, essas coisas elas precisam ser perfeitamente calculadas, planejadas, porque caso contrário é impossível que tais coisas existam sem ter esse planejamento. E quando a gente fala do universo, a gente vê uma complexidade maior ainda do que um simples celular. Se a gente pegar uma minhoca, pessoal, uma minhoca ela é mais complexa do que um celular, do que um aparelho de telefone. E olha que um aparelho de celular ele é bem, tem muita coisa dentro dele, mas uma minhoca ainda consegue ser mais complexas, com mais ricas em informações e diversas outras coisas do que um aparelho de telefone. Agora, compara uma minhoca para um universo, entende? E esse ajuste fino ele foi precisamente organizado para que o universo ele não se desmoronasse sobre ele mesmo, né? Então, assim, veja bem toda essa organização, esse planejamento no caso. Ou seja, qualquer pequena variação para um lado ou para o outro, e nenhum de nós estaríamos aqui para contar a história. O fato é que as oscilações são tão exatas com uma precisão de 1 sobre 100 mil. Vocês têm noção disso? É um ajuste assim, muito preciso mesmo, pessoal. É uma coisa assim, extraordinária. Não dá nem para passar assim, a gente tentar calcular, porque é uma coisa, um ajuste fino muito organizado, que ela chamou de mecânica da criação do universo e impressões digitais do Criador. Então vejam bem, a gente já mostrando aqui várias etapas, várias comprovações, vários astrofísicos, físicos, pesquisadores, grandes pensadores, que eles fizeram essas pesquisas também através de testes, satélites que foram enviados, mais do que confirmados que realmente o universo ele teve sim um começo e que ele iniciou, tá bom? A gente também tem aqui Robert, foi um astrônomo americano, físico planetário, ele era um cientista da NASA, autor, populista e futurista. Vamos ver aqui o que ele tem a nos dizer. Ele, quando um astrônomo escreve, que ele falando aqui, né, abre aspas, quando um astrônomo escreve sobre Deus, seus colegas acham que ou ele está ficando velho ou está ficando maluco. E aí que ele continua, no meu caso, deve-se entender desde o início que sou agnóstico em relação aos assuntos religiosos. Então, o Robert, ele não tem um vínculo religioso, ele não tem vínculo com congregações, com essas coisas. Então, ele já deixou claro aqui que o posicionamento dele é de um agnóstico no caso, tá certo? Você que não sabe o que é um agnóstico, né? Eu já fiz um primeiro vídeo explicando sobre panteísta, agnósticos, ateus, teístas, enfim, dei todas as explicações, você pode estar conferindo lá depois, caso você tenha dúvidas relacionadas a isso daí. Então, assim, veja o que ele disse. Abre aspas. O que o Robert, lembrando que o Robert
Ele é o que? Astrônomo, tá bom? Astrônomo. Vamos ver o que ele disse aqui. Abre aspas. Agora vemos como a evidência astronômica leva a uma visão bíblica da origem do mundo. Os detalhes divergem, mas os elementos essenciais presentes tanto nos relatos astronômicos quanto na narração do Gênesis são os mesmos. A cadeia de fato que culminou com o homem começou repentinamente, num momento preciso no tempo, num flash de luz e energia. Então, veja o que esse astrônomo ele disse, né? Ele não é uma pessoa ligada a religiões, não é pessoa ligada a nenhuma congregação, ele é um astrônomo e ele faz essa observação. Eu vou ler mais uma vez. Agora abre aspas, agora vemos como a evidência astronômica leva a uma visão bíblica da origem do mundo. Os detalhes divergem, mas os elementos essenciais presentes tanto nos relatos astronômicos quanto na narração do Gênesis são os mesmos. A cadeia de fatos que culminou com o homem começou repentinamente, num momento preciso do tempo, num flash de luz e energia, no caso. Então, são observações muito importantes pelo qual ele fez, tá bom? Isso daí ajuda só para mentalizar a questão desse ajuste fino, dessa complexidade pelo qual faz até mesmo esses grandes estudiosos da área da astronomia, né? Fazer essas falas, no caso. Então, os astrônomos percebem agora que se colocaram numa encruzilhada. Isso daqui é interessante, por quê? Porque é mais uma observação que ele fez, né? Vamos ver aqui o que ele fala. Olha só a observação que ele fez. Abre aspas aqui, ó. Os astrônomos percebem agora que se colocaram numa encruzilhada, porque provaram por seus próprios métodos que o mundo começou abruptamente num ato de criação ao qual se pode rastrear a semente de toda estrela, de todo planeta, de toda coisa viva no cosmos e na Terra. Eles descobriram que tudo isso aconteceu como um produto de forças que não esperavam encontrar. Isso que eu e qualquer pessoa chamaria de força sobrenatural. E agora penso eu, um fato cientificamente comprovado. Ou seja, essa observação dele aqui ela é muito importante, por quê? Porque ele está dizendo o seguinte: é impossível que o universo tenha surgido do nada. É impossível, pessoal. Não tem, isso é uma aberração. Não tem embasamento para uma coisa dessa. Não faz sentido. As evidências não apontam para isso. As evidências apontam justamente o contrário disso. Então, simplesmente estava dizendo isso, olha, pelo ajuste fino, pela essa organização, pela complexidade dessa questão toda, dessas ambas e várias linhas de comprovações que já foram feitas, o universo ele não é eterno, o universo ele teve um começo, entendem? Então, são essas falas dele é muito importante. Ou seja, esses cientistas sabem, assim como qualquer outra pessoa, que as forças naturais, na verdade, a própria natureza foram criadas no Big Bang. Em outras palavras, o Big Bang foi o início de todo o universo físico, ou seja, onde está contendo o tempo, o espaço e a matéria. Ou seja, a matéria passaram a existir naquele momento. Tá certo? A matéria ela começou a existir naquele momento. Não havia mundo natural ou leis naturais antes do Big Bang. Vocês conseguem entender, pessoal? Ou seja, o tempo, o espaço e a matéria ela só veio a existir justamente no momento em que houve essa projeção. Entendem? Do Big Bang.
uma vez que uma causa não pode vir depois do seu efeito, as forças naturais não foram responsáveis pelo Big Bang, tá certo? Então é impossível, assim como as forças naturais não foi responsável pelo Big Bang, elas não são responsáveis pela criação de um carro, elas não são responsáveis pela criação de uma moto, elas não são responsáveis pela criação de um avião, elas não são responsáveis pela criação de um celular, elas não são responsáveis pela criação de um notebook. Enfim, eu poderia ficar aqui dando infinitos exemplos aqui de que as forças naturais elas não são responsáveis por criações de foguete, de navios, enfim, de fogão, de geladeira, de cama, de guarda-roupa. Acho que você já conseguiu ter essa ideia do que eu estou tentando explicar, né? Então, assim, independente que você seja ateu, cristão, agnóstico, panteísta, ou qualquer outra crença que você tenha, e mais uma vez eu falo aqui, as evidências, ela fala por si mesma. Então, se você é ateu, goste você ou não, as evidências, ela aponta para o surgimento do universo. Ele teve um começo e ele não é eterno, tá certo? Então, assim, é muito, bem mais do que comprovado esses detalhes no caso. Então, assim, portanto, deve haver alguma coisa acima da natureza para realizar o trabalho, né? Então, assim, se você quer um notebook, alguém precisa ter o quê? Criado o notebook para que hoje as pessoas possam fazer ali a utilização dessas ferramentas, do celular, né? Da internet, enfim. É exatamente isso que significa a palavra sobrenatural. Então, assim, se a complexidade de um aparelho celular precisa ter um projetista, agora olhe para a complexidade do universo, pessoal. Ou seja, a própria, conforme já tinha mencionado aqui, ó, a questão do Big Bang, né? Tempo, espaço e matéria passaram a existir naquele tempo, espaço e matéria passaram a existir naquele momento. Não havia mundo natural, leis naturais antes do Big Bang. Então, assim, a matéria, o espaço e o tempo eles começaram a existir quando ocorreu o Big Bang, não antes. Ou seja, obviamente que precisa de um projetista. É bem claro e as evidências apontam para isso no caso, né? Então as evidências elas deixam muito claro, muito explícitos essa questão. Então precisaria de um ser que está acima do tempo, que está fora do tempo, fora da matéria e fora do espaço para fazer esse extraordinário essa extraordinária criação. Deus ele não cabe na mente humana, porque a grandeza dele é assim, uma coisa que é inimaginável. O que a gente pode ter na nossa mente é o conceito de Deus, mas Deus ele é tão grandioso que não teríamos palavras para descrever a grandeza dele, né? Assim, em poder, em glória, em majestade, em honra, e é realmente muito impressionante. A gente fica assim admirado por uma criação, por exemplo, de uma minhoca, né, uma formiga. Se a gente pegar um planeta e comparar aí com outras coisas que existem dentro do universo, a gente fica assim espantado com tamanha criação, né, com tamanhos ajustes finos e todas essas coisas que a gente vai descobrindo com o passar do tempo aí através de muitas pesquisas. Bom, os descobridores da radiação pós-explosão, Robert
e outro amigo dele também não eram defensores da Bíblia. Então, assim, essas pessoas ambas acreditavam inicialmente na teoria do estado estático, mas devido às fortes evidências mudaram sua visão e reconheceram os fatos que são compatíveis com o relato bíblico, no caso. Então, assim, eles não eram pessoas defensores da Bíblia, né? Eram pessoas que estavam lá no laboratório, estudando, fazendo as pesquisas. Não eram pessoas ligadas a essa questão aí de um partido religioso, de uma congregação. Eles eram pessoas focadas na área dele, de estudar astronomia, de estudar radiações. Depois que eles fizeram essas descobertas, né? Aí eles viram que fazia total sentido com aquilo, conforme estava ali mencionado no livro de Gênesis, no caso, na Bíblia, e reconhecer os fatos que são compatíveis com o relato bíblico, no caso. Arnold, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física no ano de 1978. Então, ele nascido ali dia 26 de abril de 1933, em Munique, Alemanha. Então, filiação na época do prêmio, né? Então, assim, essas pessoas fizeram uma descoberta muito importante. Então, a motivação do prêmio pela descoberta da radiação cósmica de fundo. Então, assim, realmente são comprovações irrefutáveis, pessoal. São comprovações aí que mostram que realmente o universo ele não é eterno e que o universo ele teve uma causa. O universo ele teve uma causa, no caso. E você pode observar, nenhum ateu vai querer ficar discutindo isso daqui. A maioria não vai. Porque as evidências não estão a favor deles, mais uma vez. O problema que os ateus vão levantar, na maioria dos casos, vai ser o sofrimento, vai ser as mortes, vai ser a fome no planeta Terra, vai ser a violência, vai ser as guerras no Antigo Testamento, vai ser as mortes. Bom, conforme eu falei, eu vou estar indo etapa por etapa, eu vou chegar nesses assuntos também, tá bom? Então, vamos por etapas no caso. E assim, o que esse rapaz ele disse, né? O cara ganhou aí o prêmio Nobel aí pela descoberta que eles fizeram. E vamos ver aqui o que ele falou. Olha só, ele fala o seguinte, né? Abre aspas. A teoria do estado estático mostrou-se tão fraca que foi abandonada. Ou seja, essa questão de acreditar que o universo sempre existiu, que o universo ele é eterno, não faz o menor sentido. Já foi praticamente refutado. Mostrou-se tão fraca que foi abandonada. A maneira mais fácil de encaixar as observações com os parâmetros recentes é admitir que o universo tenha sido criado, do nada, num instante e que continua a se expandir no caso. Então, é importantíssimo verificar esses detalhes, tá bom? A teoria do estado estático mostrou-se tão fraca que foi abandonada. A maneira mais fácil de se encaixar as observações com os parâmetros recentes é admitir que o universo tenha sido criado do nada num instante e que continua a se expandir. Então precisa ter uma causa. Conforme eu já falei antes, um celular não surge do nada, uma televisão não surge do nada, um carro não surge do nada, o ajuste que tem um carro não surge do nada, as leis mecânicas que regem um automóvel, elas simplesmente não surgem do nada, a natureza não pode fazer isso. Isso é feito através de estudo, através de engenharia, para que essa mecânica de funcionalidade de um automóvel possa fazer com que ele funcione em total plenitude no caso. E a gente bem sabe que o universo, um planeta por si só, já é milhares de vezes mais complexo do que um simples automóvel criado pelo ser humano no caso. Vamos dizer, o universo todo. Então, a gente chega na seguinte conclusão. O universo ele teve um início
e, portanto, precisa de uma causa. Então, o universo ele precisa de uma causa devido a todas as evidências que eu trouxe aqui, que eu provei para vocês no caso. Então, e baixe corretamente ali, ou liga diretamente com o relato ali de Gênesis, no caso, o relato que se encontra dentro da Bíblia, tá certo? Se você acompanhou até aqui, mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Se inscreva aqui no canal se você é novo por aqui, deixa a sua curtida, deixa aí seu comentário também. Muito obrigado, eu vejo vocês aí nos próximos vídeos, tá bom? Vou estar gravando mais conteúdos para trazer aí para vocês. E valeu, um forte abraço, até o próximo vídeo.